Nós estamos na campanha Gálatas e Efésios. Então, a campanha Gálatas e Efésios está aí. Você pode falar para os seus amigos, vamos lá na minha igreja lá, nós estamos na série Novo Testamento, Gálatas e Efésios. E hoje, a palavra é mistério de Deus. Diga comigo, mistério de Deus. Então hoje nós vamos aprender que a obra de Deus é um mistério. A obra de Deus é um mistério. Isso está no livro de Efésios. Vamos comigo no livro de Efésios, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 9 ao 11. Tem até o pessoal cantava, é mistério de Jeová, oh, aleluia. Então, mistério de Deus. Vamos lá no telão. E revelar a todos qual é a dispensação deste mistério que, desde os séculos passados, foi mantido oculto em Deus que tudo criou. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e autoridades nas regiões celestiais, conforme o eterno propósito de Deus, realizado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, essa passagem da Bíblia, ela é muito importante. Porque ela fala sobre mistério. O que é mistério? Mistério é algo que nós não entendemos, que nós não compreendemos. É algo que a gente não consegue compreender. É incompreensível, que não se consegue explicar ou desvendar o enigma. Então, quando você sai do mundo e entra na presença de Deus, você entra em um mistério. E a Bíblia diz que esse mistério foi criado antes da fundação do mundo. Antes do mundo existir, o mistério já existia. O mistério se refere à revelação do plano de Deus para a salvação através de Jesus Cristo, que inclui judeus e gentios. Gentios são os não-judeus, nós. Em um só corpo, a igreja. Qual é a importância da igreja? A igreja está incorporada no mistério, porque a igreja tem a função de revelar o mistério. Se você não participa... Por que esse negócio, a pessoa fala assim, eu sou cristão, mas eu sou um cristão sem igreja? Isso não existe. Não existe. Não, eu não preciso de igreja, porque eu não preciso ir na igreja. Isso não existe. A igreja tem de Deus a autoridade para revelar o mistério. Quem é a igreja? A eclesia, o corpo de Cristo. Então, nós somos um só corpo, a igreja. A igreja ela tem que estar num só corpo. E aí, Deus fala sobre o oculto em Deus. O que é o oculto em Deus? É o plano de salvação que foi um mistério guardado por Deus desde a criação. Só revelado após a vinda de Cristo e o estabelecimento da igreja. Presta atenção. Deus, no Antigo Testamento, irmãos, era a lei de talião. Olho por olho, dente por dente. Espada, quem mata pela espada, morre pela espada. E Deus já tinha um plano guardado para a salvação. Presta atenção. Você que é inteligente, você tem a sabedoria. Então, você trabalha num projeto da empresa, em algum negócio. Você começa a observar as coisas. E aí você tem uma inteligência, começa a falar, poxa, poderia melhorar isso dessa maneira. Pessoa que trabalha com máquina, trabalha com equipamento. Quantas vezes você melhorou uma operação na tua empresa ou na tua casa pela tua inteligência? Porque você está visualizando aquilo. Da mesma maneira Deus começou a visualizar a humanidade e Deus pensou,
eu preciso fazer alguma coisa para salvar esse povo. Mistério. Por que que alguns não querem a salvação? Porque não entendem esse mistério. E aí Deus falou assim, como é que eu vou fazer? Olha como Deus é Deus. Como é que eu vou fazer para divulgar esse mistério? Já sei, vou instituir a igreja. Se não fosse a igreja, nenhum de nós estaria aqui. Sim ou não? Porque alguém pregou para você. Alguém falou, olha, Jesus é bom, viu? Jesus é maravilhoso, Ele tem um plano na tua vida. Quem nunca ouviu isso? E Ele veio para te salvar. Simples, objetivo e um mistério. Vai me salvar do quê? Da perdição eterna. Então, esse plano estava oculto em Deus. E Paulo, o servo, se descreve como o menor dos santos, mostrando humildade. O reconhecimento da sua indignidade diante da graça de Deus. Então, o apóstolo Paulo, que foi chamado diretamente por Jesus para fazer a obra de Deus, ele fala, eu sou indigno. Quem sou eu dentro da graça desse Deus? Qual é a graça? Irmãos, a maior graça que Deus tem na terra é a graça de você pregar o evangelho. Quando você prega o evangelho, você está transmitindo a graça de Deus. Você está transmitindo o mistério de Deus na terra para quem quer. Ao você pregar não significa que todos têm que aceitar. Mas você tem o objetivo de pregar, de anunciar. E aí a salvação, ela vem para aqueles que se humilham diante da presença do Rei da Glória e desse mistério. Por quê que as pessoas têm dificuldade? Porque muitas pessoas querem saber tudo, mas nem nós sabemos tudo. Ninguém sabe tudo, porque ainda existem mistérios escondidos pelo nosso Deus. Ainda tem. Você sabe como que uma criança é formada os ossos da barriga da mãe? Não. Você sabe por que uma mãe não pode ter filho e você faz uma oração e Deus concede o filho para ela? Não. Você sabe por que uma pessoa tem câncer, tem doença, e você ora e Deus cura, e outras pessoas você ora e Deus não cura? Você entende isso? Não. E você vai entender? Não. Mistério. O nosso Deus é um Deus que faz coisas grandes. E aí, esse mistério, a administração do mistério, Paulo tem a responsabilidade de explicar e mostrar a todos como esse plano de Deus se cumpre na vida da igreja. E aí ele fala algo tremendo. O plano de Deus vai se cumprir na vida da igreja e Deus vai unir judeus e gentios. Porque judeu e gentio não se dá. E aí o judeu fala assim, mas eu fui escolhido por Moisés. Como assim o gentio vai ser salvo também? Aí Deus fala, o meu plano, o mistério, é a salvação de todos. E aí, como é que vai ser dissimulado naquela época? Como é que Deus vai fazer para esse mistério crescer? Presta atenção. Deus escolheu 12 homens, entre os quais tinha um traidor. 2025 anos atrás, Jesus morre na cruz, libertam Barrabás. Jesus vai para a cruz do Calvário, ele morre. Ao terceiro dia ressuscita. A obra começa com 12, e hoje tem bilhões de irmãos na terra. Esse mistério tem hospitais, tem escolas, tem faculdades. Esse mistério tem área social. Esse mistério tem tudo que você possa imaginar. O Espírito Santo de Deus faz no mundo, e ele domina o mundo através do mistério, porque ele levanta homens e mulheres que se rendem à presença de Deus para fazer com que outras pessoas sejam abençoadas. O Senhor faz homens ficarem milionários,
para abençoar obras. O Senhor dá sabedoria para você, para mim, para nós, para conseguir manter a igreja aberta, porque a igreja é a porta do mistério. E a igreja é um instrumento escolhido por Deus para revelar a sua sabedoria para as autoridades e poderes celestiais, mostrando a multiforme sabedoria de Deus. Multiforme sabedoria de Deus. Nunca vamos compreender isso. A multiforme sabedoria de Deus é que Deus trabalha em cada vida de forma diferente. Deus tem muitas maneiras de trabalhar. Deus tem muitas maneiras de operar. E nós, às vezes, queremos colocar Deus num quadrado. Deus vai trabalhar na tua vida, na minha vida, na vida do irmão, da irmã, de maneira diferente. O que ele faz na vida de um, nem sempre é a mesma coisa, e a maioria das vezes é diferente do que ele vai fazer na vida do outro, porque ele é um Deus de mistério. O que ele vai fazer na tua vida é diferente. E eu costumo orar por muitas pessoas. Eu estava com um jovem endemoniado. Me ligaram. Uma pessoa me ligou. Eu estou com um jovem aqui endemoniado. Aí eu saio de casa, Deus já fala para mim, você tem que fazer isso. Eu cheguei, o pastor tudo assustado, com medo. Eu falei, não, fica tranquilo que Deus já me falou qual é o problema. Ele olhou para mim e falou, mistério, irmãos. Ele falou, não, é simples. É simples. Eu peguei uma água, passei debaixo do pé do rapaz, o demônio foi embora. Ele ficou me olhando assim. Falei, é mistério. É mistério. Quando você tem conexão com Deus, Deus começa a te dar a revelação do mistério, do que Ele quer fazer em vidas, em famílias, em cidades, em estados, em países. Deus faz a obra. Mistério. Mistério. E é interessante que Deus revela o seu plano eterno para aqueles que se colocam na presença dEle, para aqueles que se humilham na presença dEle, para aqueles que querem abençoar outras vidas. Quantas vezes eu orei por pessoas que, empresários, ganharam muito dinheiro e eu estava sem dinheiro nenhum. Nada. E sabe quantas ofertas me deram? Nada. É mistério. Deus começa a te provar. Por quê? Você está trabalhando a favor dEle. É mistério. Então, Efésios capítulo 3 enfatiza o mistério do plano da salvação. E a salvação vem de Deus. E ela é revelada por Jesus Cristo, a sua igreja. Presta atenção, a igreja tem um dono. O dono da igreja tem o nome do dono, Jesus Cristo. Se Jesus Cristo, o Espírito Santo, sair daqui do Ministério Semear, MPS Church, vamos todo mundo embora para casa, porque não serve para mais nada. E eu já vi muitas obras se perderem, obras grandes, irmãos, sumirem do mapa, porque o Espírito Santo não fazia mais parte daquele lugar. Quando o Espírito Santo sai, quando ele vai embora, a glória dele vai embora, acaba tudo. Não tem mais nada, porque o mistério é dele. O mistério é do Senhor. Então, esse capítulo começa com Paulo descrevendo o papel dele como ministro do Evangelho. E sua comissão para pregar. Deus escolheu Paulo para pregar. Paulo, ele era um que atacava os cristãos. E aí Deus falou, eu escolhi você, Paulo. Quem você menos imagina, Deus escolhe. Paulo matava. Paulo batia nos crentes. Paulo não gostava do crente, ele não gostava do cheiro do crente. E aí Deus falou assim, olha Paulo,
por que me persegues? Imagina Jesus chegar na tua casa, chegar na tua frente e falar, por que você me persegue? Por que isso? Por que aquilo? Você fala, opa. E aí, Paulo ele recebeu uma comissão de pregar o mistério de Cristo aos gentios. Paulo ele era judeu, olha só, irmãos, coisa louca. Paulo era judeu, e Deus falou, você vai pregar para os gentios. Eu? Quantas vezes você falou, eu nunca vou ser crente. Eu não suporto essa crentalhada. Aí Deus olha para você e fala assim, eita glória, é esse que eu quero. É esse que eu quero. Porque Deus conhece teu coração, Deus sabe quem você é. Às vezes você está revoltadinho, revoltadinha, você fala, não vou para a igreja. Mas Deus fala, você vai. Eu vou fazer você ir. Eu vou apertar você. Você vai se ajoelhar na minha presença, você vai se humilhar na minha presença. Eu nunca vou ser crente. Deus fala, você vai ser. Você vai ser, meu bem. Não, mas eu não gosto de crente. Mas eu amo você. E você vai vir. E aí você vira um obreiro maravilhoso na obra. E ninguém entende. Por isso que o povo não entende, porque é mistério. A pessoa até ontem, ela detestava os cristãos. Hoje ela é o maior cristão. Por quê? É mistério. E o mundo não vai entender. O mundo não vai entender isso. E aí Paulo, ele enfatiza o fato de que esse mistério não é apenas para benefício dos gentios, mas também uma demonstração de sabedoria de Deus aos governantes e autoridades nos lugares celestiais. Presta atenção, a nossa luta não está na terra. Isso é mistério. Presta atenção. A nossa luta está nos lugares celestiais. É onde tem a guerra. É onde os anjos do Senhor lutam contra os anjos do mal. Isso é mistério. Nas regiões celestiais, onde tudo acontece. Então, quando você começa a orar, começa a abrir o céu sobre a tua casa, sobre a tua empresa, sobre a tua vida, sobre o teu filho. Irmão, manda fogo. É mistério. O crente que não ora, ele fica fraco. Ele fica fraco, porque ele não ora. Quando você começar a orar, quando você falar, não, a nossa igreja é uma igreja que ora. Eu gosto da irmã Cris, que ela sempre fala isso. Essa igreja é uma igreja que ora. Nós oramos, irmão, nós oramos, nós não somos perfeitos, mas a gente ora. A gente ora. Então, isso é o quê? Deus fala, orai, 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 orai. Então, nos lugares celestiais começa a destruir. E Paulo enfatiza a grandeza e o mistério do plano da salvação de Deus. É por meio de Cristo e da igreja que esse plano é revelado. Então você está na igreja. A partir do momento que você fala, não, eu vou frequentar uma igreja, eu vou criar uma raiz na igreja. Se é uma igreja como a nossa igreja, você vai ter raiz, você vai ser forte, você vai orar, você vai clamar e o Senhor vai responder. Porque é mistério. É muito importante uma igreja, não é a quantidade de gente que está na igreja. É importante a quantidade de gente que ora na igreja. Quantidade de gente que busca a presença de Deus. Então, quando você começa a buscar a presença de Deus, vem o quê? Ataque. Tentam paralisar você, paralisar a obra, paralisar a tua casa. Então, o que você faz? Oração. A igreja tem que ser vertical e não horizontal. Você não pode olhar assim, você tem que olhar assim. Independente do problema, você tem que olhar para cima. Eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, ele enfatiza o fato de que é por meio de Cristo e sua igreja que o plano será revelado. E que é para o benefício de todas as pessoas, tanto judeus quanto gentios.
Aí, irmãos, ele encoraja os crentes a estarem enraizados e alicerçados no amor e compreenderem a largura. Presta atenção, que eu vou tocar nesse assunto. Você tem que compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. Então, presta atenção. Você já viu aquele crente que pula de galho em galho? Hoje ele está na Assembleia, amanhã ele está na Presbiteriana, depois ele está na sei lá onde. Isso aí, irmãos, é o pior que tem. Por quê? Porque ele não tem raiz. Escolhe um lugar. Onde você quer ficar? Escolhe uma igreja séria, uma igreja que pregue a palavra, uma igreja que ora, uma igreja que tem um louvor cristocêntrico, uma igreja que faz missões. Tem tudo só isso, tem que olhar. A igreja ora, o pastor pega a palavra, ela é cristocêntrica no louvor, na adoração, ela faz missões, enfim, tudo que o Senhor Jesus falou para fazer. Porque essa é a função da igreja. Ela ministra nas crianças. Essa é a base de uma igreja saudável. O que é isso? O que é uma igreja saudável? Aí você vai começar a ver. Largura, comprimento, altura e profundidade do amor de Deus. Ultrapassa todo o conhecimento. E aí o cristão vive de maneira digna do seu chamado, para serem cheios da plenitude de Deus. Se você não criar uma raiz, você não consegue compreender o mistério de Deus. Porque quando você começa a criar raiz, você começa a compreender qual é o mistério de Deus para a sua vida. Quando começarem a querer tirar você da raiz, toma cuidado. Porque o brotinho está ali, está nascendo. Você começa a ter o prazer pela presença, pela palavra de Deus. Porque a igreja nasceu para anunciar a salvação através de Cristo Jesus. Quantas pessoas que a gente conhece que se afastam do evangelho e é muito difícil voltar. É muito difícil. Então, nesse capítulo de Efésios 3, ele é poderoso, ele é edificante, ele enfatiza o mistério e a grandeza do plano de Deus para a salvação. Diga comigo, plano de Deus para a salvação. Presta atenção. O mais importante da igreja, é apresentar a salvação. O mais importante da igreja é apresentar a salvação, porque a salvação é o grande mistério de Deus para a vida eterna. Eu posso orar, você ser abençoado, você ter um bom trabalho, você ter dinheiro, você ter saúde, você ter várias coisas. Mas se você não tem salvação, você não tem nada. Então, o plano sendo revelado por meio da igreja, através da mensagem de Cristo, para a igreja dele e para o benefício de todas as pessoas. Então, nós não podemos escolher pessoas. O plano é para todas as pessoas. Todas. Não pode ter discriminação nenhuma. Nenhuma. Porque o plano é para todos. Entra pessoas aqui, quantas vezes entrou? Olha que eu tenho problema com cheiro, mas Deus nessa hora faz um milagre. Entra aqui embriagado, eu vou lá e abraço. Outra igreja estava lá, Deus pediu para orar. Um pessoalzinho lá, fui lá, orei. Estive numa casa das meninas alegres. Orei pelas meninas alegres. Porque meu amigo foi lá, parou o carro lá em frente, ele foi lá vender um relógio, e eu fiquei no carro. Aí o Espírito, eu falei, eu vou ficar aqui, Ted. Você que sobe, Nelson. Eu vou ficar aqui. Ele foi lá entregar o relógio para os clientes. Eu falei, eu não vou entrar.
na casa das meninas alegres. Aí o Espírito Santo falou, vai lá, agora! Eu falei, tá bom. Estava com um catálogo dos relógios. Não entrei lá dentro, né? Tinha uma porta de vidro. Fiquei lá no balcão. Olha como Deus é, irmãos. E o Ted lá longe, lá com o pessoal e as meninas alegres lá. De repente, eu estou lá, chega uma mocinha do meu lado. Você está fazendo o que aqui? Eu falei, estou vendo o relógio do Ted. Eu já conheci o Ted. Você está no relógio? Estou vendo o relógio. Você não quer entrar lá com a gente? Eu falei, não. Vou ficar aqui vendo o relógio. Eu olhei para ela e falei assim, você é crente desviado, né? Ela falou, opa! Quem é você? Eu falei, pastor Nelson. E você, quem é? Você é pastor? Eu falei, sou. Por isso que eu não vou lá. Eu não vou me misturar lá. Eu não vou entrar aqui. Aí eu comecei a orar pela menina. Como é teu nome? Meu nome é Raquel. Fala para mim o nome de verdade. Esse nome não é o teu. Aí, irmão, começou aquela choradeira. Daqui a pouco, por que Deus fala que é para todos? Tinha uma fila de menina, umas 20 meninas, acabou o serviço lá. Aí eu falei, quem é esse cara aí? O Ted falou, é meu amigo, ele é da igreja, o cara aí é complicado. Aí, aquele monte de menina orando por ela, em nome de Jesus e tal. Aí veio um cara grandão, segurança. Falou assim, ó, maior que Edmilson. Falou assim, vamos parar com esse negócio aí? Eu falei, aqui não, irmão. Aqui quem manda é o Espírito Santo. Você fica quieto aí, daí você não sai. Irmão, ele saía. Ele queria me pegar, ele não conseguia. Mistério, irmãos. Orei por todo mundo ali. O Ted falou, você acabou com o trabalho aqui? Eu falei, acabei com tudo não. Quem acabou foi Jesus. Eu estou quieto aqui. Fomos embora. Eu não sei, nunca mais tive contato. O que aconteceu? Se voltaram para a cidade, se aceitaram Jesus, se não aceitaram. O que eu sei é o seguinte. Aí eu estava ali representando a igreja. E eu fiz a obra de Deus representando a igreja. Porque Deus me escolheu para fazer a obra. Eu poderia entrar lá e falar, não, tá, agora aqui eu vou me esconder aqui, ninguém vai me saber. O pastor Nelson lá, não. Por quê? Nesse momento é que Deus sabe quem você é. É quando você está sozinho. Tem dificuldade, tem fraqueza? Tenho, como todo mundo. Porém, naquele momento, o Espírito Santo vem e faz a obra. Por quê? Se eu podia falar assim, não, eu não vou porque as meninas aí não são dignas. Quem sou eu para falar isso? Isso é julgamento. E Deus não nos chamou para julgar. Deus nos chamou para abençoar. Só para encerrar essa palavra. A plenitude de Deus implica a abundância de dons que procedem dele. Você tem dom. E o dom que você tem procede de Deus. Use o teu dom para a glória do Deus vivo. Amém? Aplauda o Senhor Jesus, igreja. Glória a Deus.